Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, ouvinte da Palavra de Deus. Vamos refletir em mais um texto desta palavra, vamos meditar em mais uma porção desta palavra, no texto que se encontra hoje no livro de Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, que vai dizer assim, principalmente o verso 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Grave bem este versículo, o justo viverá por fé. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, abençoe, ó Deus, para que esta palavra possa falar o coração daqueles que a ouvirem, e que eu seja instrumento, canal de bênção nas tuas mãos. Me dá a iluminação do teu Espírito Santo, ó Deus, para passar para a tua igreja. E cada um que ouvir venha a ser edificado. É a minha oração e eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, por que eu fiz questão de ler esse texto? O justo viverá pela fé. Nós estamos no mês de outubro, e no mês de outubro, para a igreja evangélica, para os protestantes, é um mês especial onde nós comemoramos a Reforma Protestante. Há 503 anos atrás, no dia 31 de outubro de 1517, surgia um monge chamado Martinho Lutero, que começou a ler a palavra de Deus, e especialmente esse texto chamou a atenção do seu coração, porque naquela época, em 1517, a igreja estava se desviando das verdades bíblicas aqui anunciadas e aqui escritas. Então surge Lutero propagando 95 teses contra a venda de indulgências e fixa essas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, naquele dia 31 de outubro de 1587. E isso, revolucionou, começou uma reforma por Martinho Lutero, depois veio João Calvino, John Hus, Savonarola e tantos outros, pregando esta reforma, e esse texto chamou a sua atenção nesse sentido, O que era a venda de indulgências que Martinho Lutero estava indo contra? Porque estavam se desviando da palavra de Deus. Era uma espécie de certificado, meu querido, o qual a igreja de Roma tinha poderes para declarar perante Deus a remissão, ou seja, o perdão dos pecados. E aí, Lutero se levanta mostrando que a justificação é somente pela fé. A justificação abordada por Lutero. Justificação significa o quê? Qual o significado disso, de acordo com o breve catecismo da Igreja Presbiteriana? O ato livre da graça de Deus, na qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça a Cristo em nós imputada e recebida somente pela fé. Então, nós somos justificados pela fé. O justo vive pela fé. Ou seja, é a livre graça de Deus que perdoa os nossos pecados. Somente Deus, através de Jesus Cristo, pode perdoar os nossos pecados. E tudo isso veio desencadear o quê? Na excomunhão de Lutero. Ele foi excomungado e queriam matá-lo, ele foi ameaçado de morte, e ele chegou a dizer que estava firmado na palavra de Deus, e disse a seguinte frase: jamais poderia ir contra a minha consciência, a menos que fosse provado pela Bíblia que ele estava errado. Mas ele continuou com vida, apesar de ser ameaçado sim, mas nada poderia ir contra a Bíblia, dizia ele. E aí surge 5 slogans da Reforma Protestante. Eu quero destacar esses 5 slogans, que são 5 doutrinas básicas da nossa fé como protestantes. 5 doutrinas básicas que eu e você precisamos estar a cada dia nos relembrando dessas doutrinas e firmando a nossa fé nessas doutrinas. Primeira doutrina fala, os solos da Reforma Protestante, solos Christus, ou seja,
somente Cristo, o Messias, o ungido de Deus, somente Cristo. Todos nós, meu querido, somos naturalmente pecadores. A nossa natureza é pecaminosa, né? Paulo vai lembrar em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. O mesmo Paulo vai lembrar em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Deus traçou um plano, enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz por nós, para nos dar o perdão dos pecados, para nos conceder a salvação. Ele não somente morreu naquela cruz, mas 3 dias depois ele ressuscitou, vive e reina para todo o sempre. Então, mostrando o quê? Que somente Cristo pode perdoar pecados, somente Cristo pode conceder a salvação. A sua obra na cruz, meu querido, foi suficiente para salvar todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que se converte a Jesus Cristo. Pedro e João, depois de terem curado um coxo no capítulo 3 do Evangelho de Atos, após eles terem sido usados por Deus para curar um coxo, eles foram levados perante o Sinédrio, que os ameaçaram de não falar mais nesse nome, ameaçaram de ser preso, de morte, e eles puderam ali dizer no capítulo 4, no versículo 12, assim, que não há salvação em nenhum outro nome, a não ser Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva, não é nenhuma outra pessoa, meu querido, minha querida. Por isso, Lutero levantou essa bandeira e deixou esta primeira doutrina básica da nossa fé, que é somente Jesus Cristo. Só por intermédio de Jesus é que nós somos salvos, somos libertos. Paulo vai lembrar para mim e para você em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, que pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O único mediador entre Deus e nós chama-se Jesus Cristo. Outro mediador que falarem por aí não é bíblico, não é verdade. Então, a primeira doutrina básica da fé, solos Christus. E a segunda doutrina básica da fé, é a gratia, sola gratia, somente a graça de Deus. O que é a graça? É um favor imerecido. Nós não merecíamos e Deus nos concedeu de graça, a vida eterna. A graça acontece quando recebemos algo que não merecemos, porque nós estávamos mortos, como diz Paulo em Efésios, nossos delitos e pecados, e nada poderíamos fazer para ser salvos sozinho. Sozinho eu não posso fazer nada para me salvar, para me ir para o céu. Mas através da graça de Deus, recebemos o privilégio de estarmos na presença de Deus, meu irmão, meu querido, tendo o nosso relacionamento restaurado. Somente através da graça de Deus é que nós somos salvos. Paulo vai lembrar lá em Efésios 2, versículo 8 e versículo 9, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos por meio de obras. Eu faço muitas boas ações, boas obras. Isso não me leva à salvação. É através da graça de Cristo, graça que limpa da morte do pecado e por ela nós somos reconciliados. Essa maravilhosa graça de Jesus que nos limpa, que nos purifica, E através da graça desse Deus gracioso nós somos salvos. O nosso acesso, meu amado, a fé é através da graça de Cristo. Ela nos alcançou e pode alcançar o seu coração. O segundo slogan da Reforma Protestante, a segunda base da nossa fé é a graça de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Paulo vai dizer em 1 Timóteo
2:9, né? Que ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação em virtude, não em virtude das nossas obras, preste atenção, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. E Tiago vai lembrar que assim também a fé por si só, se não vier acompanhada de obras, ela é morta. Eu tenho fé em Jesus, eu tenho a graça de Jesus, eu sou salvo, como consequência da minha salvação, eu vou praticar boas obras. Não que eu vou praticar boas obras para ser salvo, para entrar no céu. Não é isso que a palavra de Deus orienta. Assim também a fé por si só, se não vier acompanhada de obras, ela é morta. Fé mais obras é igual a salvação em Cristo Jesus através dessa graça. E a palavra de Deus diz que de graça nós recebemos. O Senhor Jesus, quando orienta os seus discípulos de 2 a 2 a irem pregando o evangelho, ele diz assim: de graça recebeste, de graça dai. O evangelho é de graça. É a graça de Cristo, não precisa pagar nada para ser salvo em Cristo. O preço já foi pago por Jesus naquela cruz do Calvário, meu querido, minha querida. E o terceiro slogan desta reforma protestante para mim e para você, o terceiro, vai falar sobre sola fide. Fide aqui é fé. Até o nosso ato de crer em Deus tem que ser através da fé, como citamos aqui em Efésios 2:8, meu amado. Nada mais importa para a nossa salvação. Somos salvos somente pela fé. Somente pela fé. E aí as obras vão ser consequência disso, como citamos. A fé sem obras não é verdadeira e não tem poder para salvar. A fé sem obras não tem poder para salvar. A fé sem obras é uma fé morta. Então é através da fé, como lemos lá em Hebreus capítulo 11, falando sobre a fé. A fé é o quê, A definição sobre fé. Esse texto é maravilhoso, Resumindo em um versículo a definição. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova de coisas que não vemos. Certeza daquilo que esperamos e a prova, a convicção daquilo que não vemos. Fé é isso, você tem certeza, mas você não está vendo. Você tem convicção que Deus vai fazer, mas você espera. Você espera e aguarda que Deus vai fazer, porque você tem fé. Porque você tem fé. Falando sobre fé, meu amado, minha amada, você lembra que nos evangelhos Jesus realizou várias curas, e quando ele realizava essas curas, como o cego Bartimeu, como ali os 10 leprosos, e daqueles 10 leprosos, um somente volta para agradecer a Deus. Ao final da cura, o que Jesus diz para essas pessoas? Vai-te em paz, a tua fé te salvou. Fica livre deste mal. A pessoa era curada fisicamente, mas também era perdoado os seus pecados. Vai-te em paz, a tua fé te salvou. A fé que salva, somente através da fé, meu amado, grave isso, somente através da fé podemos ver o futuro no que se refere a receber as promessas de Deus. É através da fé. Creia, não desanime, fortaleça a sua fé. Através de ouvir a palavra de Deus, você vai estar fortalecendo a sua fé, meu querido. E outro slogan que a reforma deixou para mim e para você é sola escritura. Somente a Escritura Sagrada, a Bíblia, ela é suficiente, ela tem autoridade. Precisamos crer que ela é verdadeira, que o que foi escrito aqui nos 66 livros foi escrito por homens inspirados por Deus. Homens santos, inspirados por Deus para escrever para o nosso ensino, porque a palavra de Deus, meu irmão, ela é viva e eficaz, lembra Hebreus. Viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra de Deus ela é eficaz, ela precisa penetrar dentro de nós e
haver mudança, haver transformação, Porque Paulo vai lembrar, lá escrevendo em Timóteo, 2 Timóteo 3,16, porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para repreensão, para correção, para educação ou instrução na justiça. Então, a palavra de Deus é suficiente. O que passar disso que está aqui, meu amado, é acréscimo e não vem de Deus. Nada deve ser acrescentado, nada deve ser tirado desta palavra. Não precisa, da palavra de Deus e mais alguma coisa para sermos salvos. Mais algum amuleto para sermos salvos. Apocalipse vai lembrar para mim e para você. Declaro que todos aqueles que ouvem as palavras da profecia desse livro, Apocalipse 22, 18 e 19. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. E se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida, da cidade santa que estão descritas neste livro. Nada pode ser tirado da palavra, nada pode ser acrescentado. Meu querido, o que Deus tinha para revelar já está aqui. O que não estiver aqui, meu amado, não vem de Deus. Cuidado! Ao Senhor revelou, mandou revelar isso para você. Se vier de Deus a revelação, isso eu aprendi na minha infância com um pastor lá do Rio de Janeiro, se vier de Deus, vai trazer paz no seu coração, meu querido. Mas se não está trazendo paz, cuidado, não é de Deus. E se vier de Deus, vai confirmar na palavra de Deus, e Deus vai confirmar para você também. Através da palavra, num sonho, enfim, Deus vai confirmar, meu amado. Ela foi escrita por homens, sim, homens falhos, pecadores, mas homens santos, inspirados por Deus, como está lá em 2 Pedro, capítulo 1, no verso 21. Então aqui é que contém tudo, ela é suficiente. Foi outro slogan desta reforma que Lutero deixou para mim e para você, meu amado. Outra doutrina básica. A Bíblia é suficiente para salvar. A Bíblia é suficiente e contém tudo aquilo que eu e você precisamos saber como seres humanos para sermos salvos. E muitas vezes, o Senhor Jesus lembra para mim e para você lá em Mateus 22, 29. Errais não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Como nós erramos porque se lemos pouco a Bíblia, nós vamos, qualquer coisa que se pregar e citar um texto bíblico, nós vamos dizer glória a Deus, aleluia. E não é assim. Precisamos conhecer para saber se é de Deus, se é vinda, do trono da graça de Deus, se não é um falso profeta, se não é um ensinamento errado ou distorcido. Errais não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. E por último, o último slogan, a última doutrina da fé protestante diz o quê? Só lhe deu glória. Somente a Deus nós devemos render glórias. Não devemos render glórias a homens, não. Infelizmente, tem muitas pessoas dando glória a homem. Tem pessoas dando glória ao ser humano, ao líder. Louvado seja esse líder, louvado seja aquele líder. Não, a glória deve ser dada a Deus. O salmista escrevendo lá no Salmo 115, no verso 1, diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Quando eu cito esse versículo, eu lembro muito do meu pai, presbítero Antônio Tuller, já com 80 anos de vida, mais de 50 anos como presbítero, e sempre que alguém chega até ele dizendo: presbítero, a sua mensagem foi edificante, foi abençoada, ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Mesmo que você faça algo para Deus e deve se esforçar em fazer o melhor, tudo que vier à sua mão, você deve fazer conforme as suas forças, mas não faça esperando receber a glória humana, receber elogios humanos, mas glorifique o nome de Deus em tudo que você fizer. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, diz Paulo em Coríntios, fazei tudo para a glória de Deus, esperando receber a recompensa de Deus, meu querido, minha querida. Precisamos tomar esse cuidado. Tudo que Deus faz e fez é para a sua própria glória, inclusive a salvação de outras pessoas. Então, nosso dever é o quê? Refletir
a glória de Deus. Refletir a glória de Deus como filho de Deus, como cristãos que somos. E não existe outra maneira de fazer isso a não ser vivendo em humildade diante da majestade de Deus e viver debaixo da autoridade de acordo com a sua vontade. Porque Deus é soberano. Ele sabe o que faz, a hora que faz, o tempo que faz. Nessa soberania de Deus, né? Ele é onipotente, tem todo o poder, ele governa tudo, meu amado. Ele, né, tem tudo sob o seu controle. E Paulo, quando termina de escrever lá em Filipenses 4:20, ele vai dizer: a ele seja a glória para todo sempre. Amém. A ele seja a glória. Então nós devemos render glórias a este Deus, meu querido, minha querida. O salmista vai dizer no Salmo 50, clame a mim, 50:15, no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me glorificará, e você me honrará. Clama a Deus, ele vai te ouvir, e glorifique a Deus. Que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. E não devemos dar glória a homens, porque infelizmente tem surgido falsos profetas, usados pelo inimigo para distorcer a palavra de Deus, para distorcer, né, como recebemos a salvação. Tome cuidado com isso, meu querido, minha querida. Por isso, levantou-se Lutero, porque a Bíblia naquela época, em 1517, estava que no começo, logo após a morte e ressurreição de Jesus, a igreja estava seguindo a Bíblia. Mas nesse período de 1517, começou-se a distorcer. Ao invés de continuar em linha reta até Cristo, ela se distorceu, começou a criar práticas que a Bíblia condena. Por isso, nós precisamos sempre, não só no mês de outubro, mas durante toda a nossa caminhada como cristão, estar sempre buscando uma reforma, priorizando uma reforma, porque o povo naquela época foi conhecido como, né, um termo muito usado na época da reforma e precisa continuar sendo usado hoje, é um povo que norteia a sua vida pela Escritura, comprometido com a palavra de Deus. Povo que norteia a sua vida pela Escritura, comprometido com a palavra de Deus. Você tem procurado ser comprometido com esta palavra? E para você não errar, você tem que lê-la. E não somente ler ela, mas colocar em prática. E não ser somente ouvinte, meu querido irmão, minha querida irmã. Para concluir, nós precisamos o quê? Lembrar que a salvação é pela graça. E não custa nada, não precisa de nada para a salvação. Não precisa pagar nada. Deus já pagou o preço total através do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Com o sangue derramado. E a salvação é pela fé. Não pode ser comercializada, como eu já disse aqui. E para recebê-la é só ter Jesus. Abra o seu coração e deixe Jesus fazer morada e tenha fé. Tenha fé. Lembrando aí João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vale a pena, meu querido, estudar estas doutrinas. Vale a pena seguir essas doutrinas básicas da fé protestante. Relembrar que só Cristo salva, que só a graça é suficiente para a nossa salvação, que só através da fé nós vamos ser edificados e fortalecidos. A Escritura ela é suficiente, não precisa de mais nada. E renda glórias a Deus. Que Deus nos ajude e naquilo que temos falhado, possamos querer voltar, a fazer uma reforma, olhar para dentro de nós, o que precisa ser reformado para mim poder continuar a minha comunhão e intimidade com Deus e no final desta vida poder habitar com Ele no céu eternamente. Possamos olhar para dentro de nós e pedir perdão a Deus. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, que esta palavra, Deus, tenha falado ao coração de cada um, que possamos olhar para esses princípios da reforma, Pai, para essas doutrinas básicas e a cada dia estarmos lembrando dessas doutrinas que nos conduzem
a salvação, a vida eterna com Jesus Cristo, ó Pai. E se temos falhado em alguma delas, se temos deixado ser levado por ventos de doutrinas, Pai, tem misericórdia de nós, nos ajude, nos perdoe, que possamos querer nos apegar mais a esta palavra, ler mais, estudar mais, ter mais intimidade, ouvir a voz do Senhor, ó Pai, e assim sermos edificados e fortalecer a nossa fé, para que não venhamos a esmorecer na fé, Pai. Sustenta a fé de cada um e, se for preciso, ó Deus, como os discípulos pediram no passado, aumenta-nos a fé. O Senhor está aumentando a fé daquele meu irmão, jovem, criança que está ouvindo esta palavra, ó Deus. Derrama uma bênção especial nesta noite na vida de cada um, no lar de cada um, Pai. Eu não sei o que vai no coração do meu irmão que está ouvindo essa palavra, do meu amigo, ó Pai, mas eu creio num Deus que pode todas as coisas. Pela fé, eu profetizo, a cura, a libertação, a solução do problema na família do meu irmão, da minha irmã, segundo a sua vontade, em o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?